paz do Senhor para todos que estão me assistindo. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia se alegrando na presença de Deus. Que Deus ele te abençoe e te guarde, que hoje venha ser um dia na presença do Senhor, que é o melhor lugar, com certeza. Na palavra do Senhor vai dizer, em Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é sincero e reto diante dos meus olhos me agrada, e que nós devemos nos encher com isso, pela graça do Senhor na nossa vida. Tem coisas que nós devemos sempre melhorar diante do Senhor. Eu sei que tem coisas que às vezes dá aquela coisa de querer se defender, de querer agir pela carne, sabe? De querer falar, e às vezes a gente acaba se estressando. Isso é normal, assim, até um certo ponto, mas não é quando começa a ser uma coisa constante e a gente percebe que tem muita coisa que é espiritual, né? O inimigo ele age na nossa vida e o único jeito da gente ter essa batalha espiritual na nossa mente, as coisas à nossa volta, o único jeito da gente batalhar contra isso, contra a vontade da nossa carne, é orando, é buscando ao Senhor, é jejuando, porque quando a gente faz isso, é incrível como automaticamente o Espírito Santo controla a nossa boca, ele controla o nosso temperamento, sabe? Eu sei que é difícil, que a gente quer, tem hábitos na nossa vida que é tão difícil tirar, sabe? Palavras que a gente fala que não agrada a Deus, e é muito difícil tirar, mas não é difícil, mas para Deus nada é impossível. E se a gente tiver um esforço para tirar esses hábitos, sabe? Para agradar a Deus, a gente consegue, sabe? Se você orar e pedir ao Senhor, Senhor, eu tô fazendo isso que não te agrada, Senhor, me ajuda, sabe? A não falar palavras que não te agradam, a falar palavras, sabe? Quando eu tô nervosa, ou quando eu tô nervosa, eu pego e falo as coisas, sabe? E no fundo, a gente sabe que a gente tá, sabe? Eu sempre venho na minha mente assim, caraca, eu falei aquilo e eu não posso agir daquela maneira com aquela pessoa, e eu peço perdão ao Senhor. Então essa é a diferença daquele que nem se arrepende, sabe? Quer agir da maneira que ele quer. E quando a gente tem um coração assim, Deus agrada ao Senhor, né? E que a gente venha a ser sempre assim, sincero, puro, reto diante do Senhor, todos os dias da nossa vida, pedindo ao Senhor, sabe, para nos libertar. Porque todos nós precisamos ser libertos de algumas coisas que às vezes a gente acha que não, mas nós precisamos sim. Às vezes a gente tem áreas da nossa vida que são assim demônios agindo, espíritos malignos agindo, porque com as nossas atitudes a gente abriu a brecha. Por isso que o inimigo entra. Por que o inimigo entra em algumas pessoas e outras não? Porque quanto mais uma pessoa dá legalidade para o inimigo, quanto mais ela vai fazer aquilo que o inimigo gosta, mais o inimigo vai entrar, mais o inimigo vai usar ali, mais o inimigo vai entrar na mente da pessoa. Então é a gente mesmo que dá essa legalidade. Só que se a gente der legalidade pro Espírito Santo, Senhor, orando, vigiando, sabe, pertinho do Senhor, com o Espírito Santo, aí sim ele vai controlar a nossa língua, a nossa boca, e a gente vai sendo liberto todos os dias. Agora, se a gente pegar e começar a dar legalidade pro pecado e fazer isso ou aquilo, o inimigo vai entrando, com certeza. Então a nossa vida é uma luta, é uma batalha espiritual muito grande. Mas não é somente com jejum e oração que nós conseguimos nos purificar. Purificar, às vezes, palavras torpes, às vezes, quando a gente está nervoso, a gente fala alguma coisa aqui, outra ali, e não agrada ao Senhor. Porque na Bíblia fala, sede perfeito assim como meu Pai é perfeito no céu, né? Então, assim, eu sei que nós não somos perfeitos, né? Na perfeição de Deus, claro que não. Mas nós devemos tentar todos os dias se consagrar ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Olha, eu tô tendo essa dificuldade, eu me iro fácil, eu tô ficando nervosa rápido, eu sei que tá difícil o que eu tô passando, porque Deus também sabe a dificuldade que você está passando, é por isso que você fica nervoso, né? Vem um ataque espiritual muito grande, o inimigo querendo te prejudicar de todas as formas. Mas aí tem aquela questão, né? Se você pedir ao Senhor para te libertar, pedir ao Senhor, sabe, ficar pertinho do Senhor, Senhor, me ajuda a fechar minha boca, quando sabe, quantas coisas eu devia ter ficado quieta quando era para ficar, porque a Bíblia fala, o silêncio é ouro. Então, a mulher que aprende a ficar quieta na hora que tem que ficar,
ela ganha muito. E quantos erros eu tive, quantas coisas eu falei na hora errada, quantas coisas eu tive que ficar quieta e comecei a falar e joguei tudo a perder, então, e coloquei tudo a perder. Então, nós temos as nossas fraquezas, né? Quantas vezes eu fui impulsiva? Eu sei que eu tenho igual os 4 temperamentos, né? Você já estudou sobre os 4 temperamentos? É muito legal você ver esse livro, que é muito interessante, que fala sobre as fraquezas e as qualidades e os defeitos, né? Não é que Deus falou assim, você vai ser assim e tal, mas Deus, ele criou os 4 temperamentos, mas existe algo para você se santificar nisso, né? O Espírito Santo te controla nas suas fraquezas, nesses defeitos desses temperamentos. Então, assim, se você é uma pessoa, geralmente pessoa muito comunicativa, ela é muito explosiva, e a pessoa mais quietinha, ela é explosiva também, mas é de forma diferente. Então, assim, ela já tem outras fraquezas, ela já é ligada mais à tristeza, tipo, cada temperamento de um jeito. E isso interfere em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, eu acho tão legal isso, né? Por isso que eu tenho gravado vídeos aqui, pra ajudar as pessoas de alguma forma. E, peraí, minha filha. Quantas vezes eu já fiquei nervosa, eu já agi com raiva, e depois eu me arrependi várias vezes. Eu falei, meu Deus, não posso fazer isso, porque o próprio Espírito Santo nos convence, né? Fala, olha, você não podia ter falado assim, desta forma. Só que isso só vai acontecer se a gente pedir pra ele. Espírito Santo, olha, fala pra mim que eu não posso agir assim. Fala pra mim, sabe, as coisas. Isso é todo dia, assim como nós precisamos de alimentar todos os dias com almoço, com comida, nós precisamos ter esse hábito todos os dias, nos alimentar espiritualmente, né? Eu sei que às vezes a gente vai errar de uma vez aqui, outra ali, mas não é uma coisa constante, não é uma coisa todos os dias, né? Se for uma coisa constante, não tem ninguém que aguente, né? Entendeu? Então é isso. Eu sei que na nossa vida, né, a gente vai discordar das pessoas e tal. Deus, ele sabe como é difícil lidar com pessoas e tal. Ter esse relacionamento com as pessoas é difícil, tem que ter muita sabedoria. Mas quantas das vezes o Espírito Santo falava pra eu ficar quieta e eu não ficava? E ali eu quebrava a cara, porque piorava ainda mais a situação. Então é isso, é dependência do Senhor, pedir ao Senhor libertação para nossa vida espiritual, para todas as áreas da nossa vida, porque eu sei que eu preciso melhorar muito, muito mesmo, mas algumas coisas eu já melhorei, graças a Deus. E é isso, que Deus te abençoe.